Boa noite, amados. A graça e a paz a todos. Hoje é quarta-feira, nosso estudo bíblico, e eu quero dar início a esse estudo lendo um trecho que fala exatamente sobre o nosso estudo de hoje, que se encontra em Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 5, que diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, queridos. Quero cantar com os irmãos aquele corinho Quão Formoso. Acompanhe comigo aí em sua casa, amados. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, queridos. Nesse momento nós vamos fazer uma oração pedindo a direção desse estudo, que Deus esteja abençoando o Gabriel, que estará ministrando esse estudo, e orar também pelo nosso caderno de oração, pelos agradecimentos e pelas demais necessidades. Senhor, nós estamos aqui, é um momento de oração, e em primeiro lugar nós queremos ser gratos ao Senhor, expressar nossa gratidão, nossa alegria por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem realizado maravilhas nos nosso meio, e é por isso que estamos aqui, Senhor. Obrigado. Queremos colocar o caderno de oração, os pedidos que foram colocados no último gol, que o Senhor esteja abençoando, Pai, fazendo a tua maravilhosa obra na vida de cada um, Pai, que expressou ali a sua necessidade, a sua alegria, a sua gratidão, que o Senhor esteja abençoando todos. Senhor amado, eu oro também por essa pandemia que ainda está em curso, que o Senhor esteja atuando poderosamente com a tua mão maravilhosa, com a tua misericórdia, Pai, e cuidando do teu povo e abençoando, Deus. Oro também por essa igreja, pelas famílias, que o Senhor esteja abençoando, Pai, suprindo as necessidades dos irmãos, ó Deus, qualquer necessidade que eles têm, que surja, que o Senhor esteja com a tua mão poderosa abençoando. Abençoe este estudo, abençoe o Gabriel agora, que todos sejam edificados e abençoados para a glória do Senhor. Te oramos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Convido aqui à frente agora o Gabriel, que estará dando início a esse estudo. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Hoje a gente vai estar tratando aí nesse estudo, a gente vai falar um pouco sobre a crucificação de Jesus, o quão horrendo foi esse
sacrifício, esse dia. Vamos abrir nossas Bíblias para nós iniciarmos nosso estudo no livro de Lucas, do médico Lucas, capítulo 23, versículos a partir do 33, tá? Diz assim o texto. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Aqui esses versículos que a gente fez a leitura, retrata um pedaço da crucificação, né? Escrito por Lucas, né? Os 4 evangelhos contêm essa história retratando, né? Nos 4 evangelhos. Queria falar um pouco com os irmãos sobre essa punição, essa pena de morte a qual foi submetida ao nosso Salvador. A crucificação foi uma das piores penas de morte da história, né? Então, Jesus foi submetido a uma das piores penas de morte que houve em toda a humanidade, né? Apesar de não ter sido os romanos que inventaram essa punição, né? Os romanos, que era conhecido como um povo cruel, mas não foram eles que inventaram a crucificação. A crucificação ela vem do Império Medo-Persa. Os imperadores medos e persas, né? Eles foram os primeiros a aplicar essa punição para crimes severos, né? Que era o caso em Roma também. Roma só crucificava pessoas que cometiam crimes muito, muito severos, mas os medos persas criaram essa punição e Alexandre o Grande, que era grego, trouxe para o Ocidente, trazendo também para o Império Romano. Mas vamos focar mais na crucificação de Jesus. O tormento de Jesus, ele começa no Jardim do Getsêmani, né, que é onde Jesus e alguns poucos discípulos foram orar antes do sacrifício, antes do que ia acontecer. Ele foi orar com alguns discípulos no Jardim do Getsêmani. E aí o tormento começa ali. O nosso Senhor, ele sentiu tanta tensão que ele suou sangue, né, como está escrito na Bíblia. E essa questão de suar sangue, ela não se trata de uma figura de linguagem, não se trata realmente isso aconteceu, né? Os médicos chamam esse processo de hematidrose,
que é quando é muito raro de acontecer com as pessoas e ocorre com indivíduos que estão passando por um grande abatimento emocional. Quando a musculatura se contrai tanto que acaba rompendo pequenos vasos capilares que se encontram perto das glândulas que a gente produz suor. Então, quando rompe esses vasos, acaba a gente suando água normalmente e também sangue. Isso é um processo do nosso corpo que causa extrema dor, muita dor mesmo, né? Que os médicos chamam de hematidrose, esse procedimento que Jesus passou. Depois disso, o próximo sofrimento de Jesus foi a flagelação. Ele já tinha suado sangue, ele já tinha passado por diversas humilhações, como a gente sabe, e aí o próximo sofrimento dele seria a flagelação, o açoitamento, né? Os romanos tiraram as vestes de Jesus, prenderam ele em uma estaca baixa, né, para facilitar o trabalho do carrasco, que era aquela pessoa que ia castigar, né, que ia castigar Jesus com o açoite. Em Roma, o açoitamento era feito com um instrumento chamado flagrum. É um instrumento de açoite muito, muito severo, né? E o flagrum é um bastão de madeira com tiras de couro. E na ponta das tiras eram amarrados ossos de animais e bolinhas de metal, exatamente para aumentar a dor daquela pessoa que estava sendo submetida ao açoitamento, né? Então, só aí a gente já podia imaginar a dor que Jesus estava sentindo com esses açoitamentos. Os primeiros açoites dilaceraram a carne e a camada de gordura de Jesus, deixando a carne exposta aos próximos golpes. Flagelando a carne viva, deixava aparente alguns órgãos, que também foram lesionados com os próximos açoites. Sem contar a perca de sangue, né, que a gente pode imaginar que teve uma perca de sangue no açoite muito grande. E sem contar a dor que Jesus estava sentindo. Jesus estava em uma situação de dor inimaginável. Eu acho que só de pensar que a carne foi destruída, a camada de gordura foi destruída e alguns órgãos foram lesionados, a dor do flagrum, que era o açoite romano, era insuportavelmente grande, mas ainda não tinha acabado. Como sinal de deboche e zombaria, os soldados romanos que estavam responsáveis por cuidar de Jesus teceram uma coroa de espinhos que provavelmente era de acácia ou da planta espinheiro de Cristo sírio, uma planta com muitos espinhos que ela se dobra facilmente, né? Por isso que alguns estudiosos acreditam que foi dessa planta, porque ela é típica da região de Jerusalém, né? E ela tem muitos espinhos a planta, e ela também é muito fácil de você dobrar, né, e tecer ali uma coroa com facilidade, foi o que os soldados romanos fizeram com o nosso Salvador. Os golpes desferidos pelos soldados na coroa de espinho irritavam os nervos, causando dores terríveis. Dá para a gente imaginar. Imagina colocar uma coroa de espinhos na nossa cabeça, causando dores terríveis, simular a de uma queimadura ou de choque elétrico. Essa dor podia ser interrompida abruptamente, mas era reiniciada com mais dor ainda ao menor movimento de Jesus. Então, como os espinhos estavam espetando, né, a cabeça de Jesus, eles irritavam os nervos que estavam próximos aos espinhos. Essa dor era muito extrema e aguda, parecido com choque elétricos ou queimaduras.
e ela é interrompida abruptamente. Mas se Jesus virasse a cabeça ou recebesse um golpe na coroa de espinhos, essa dor voltava com mais frequência ainda, com mais forte ainda. Depois de todo esse sofrimento, né, como se não bastasse, ele teve que andar aproximadamente 1 quilômetro, carregando uma cruz, né, um peso, um madeiro de aproximadamente 30 quilos. Vamos lá então, ele já tinha suado sangue, ele já tinha sido açoitado pelo flagrum, que é aquele instrumento de açoite romano que tem as tiras de couro, que na ponta tinha ossos e bolinhas de chumbo. Ele já tinha dilacerado a carne de Jesus, ele já tinha perdido muito sangue nesse procedimento todo, e aí ainda obrigaram Jesus a andar 1 quilômetro, aproximadamente 1 quilômetro, que tem a Via Dolorosa, com um peso de aproximadamente 30 quilos. A gente dá para imaginar que Jesus ficou sem forças, né, para carregar aquele peso, tanto que ele teve que ser ajudado por um sirineu, né? E aí nesse ponto a gente já vê que Jesus, no sacrifício, ele era 100% homem, porque ele perdeu as forças, ele não conseguiu mais levar o madeiro que ele foi forçado a carregar. Depois, chegando no Gólgota, o Gólgota é um local onde possui um solo extremamente pedregoso, rochoso, né? Não é um solo liso, é um solo rochoso. Jesus foi ali crucificado, tiraram as suas vestes. Pense você, meu irmão, quando a gente tem um ferimento e coloca um pano em cima, para tirar esse pano é uma dor extrema. Os irmãos devem saber disso, né? Que quando a gente machuca e coloca um pano para tirar. Agora imagina um corpo todo dilacerado, né? Visto que ele tomou diversos açoites. Imagina tirar as vestes daquele corpo, né? Se um machucadinho tirar um pano em cima dói, imagina todo o corpo todo dilacerado, tirar as vestes, e com certeza os soldados tiraram de uma forma bruta a roupa de Jesus, né, que estavam grudadas nas feridas que Jesus tinha adquirido durante o sofrimento. É uma dor que realmente, irmãos, é difícil a gente imaginar. Depois disso, Jesus foi pregado no madeiro, com pregos que tinham de 13 a 18 centímetros. Como muitas pessoas acham, muitas pessoas pensam, os pregos eles não foram pregados nas mãos, né? Os cravos não foram pregados nas mãos, até porque as mãos não aguentariam o peso do corpo, né? Mesmo que fossem amarrados os braços, as mãos não aguentariam o peso do corpo. Então, os pregos eram pregados num espaço vazio que a gente tem aqui no pulso, entre os ossos semilunar, ecafoide e capitalo, né? Tem um espaço vazio aqui entre esses ossos, né? Nesse espaço vazio, não é tão vazio assim, passa um nervo mediano que faz a ligação direta com o cérebro, né? E quando os cravos entraram nesse local, teve o rompimento desse nervo. Exatamente quando o prego entrou, rompeu esse nervo. E isso a gente já dá para imaginar o quão grande foi a dor desse prego entrando, não só entrando, mas também rompendo esse nervo, né? Ao levantar a cruz, esse nervo foi esticado. Ele estava rompido por causa dos cravos, estava lesionado, e ainda foi esticado, porque quando Jesus foi crucificado, esse nervo foi esticado, quando eles levantaram a cruz. Isso gerou
ainda mais dor, porque o nervo estava lesionado e teve que ser esticado. Isso causava ainda mais dor. E outra coisa também, como o nervo estava lesionado e esticado, no menor movimento de Jesus, se ele mexesse um pouquinho o braço, esse nervo já era atingido e causava ainda mais dor, né? Vamos lá então. Ele estava sentindo a dor da coroa de espinhos que ficava penetrando ali os seus nervos. Ele estava sentindo a dor dos açoites, né? Que as suas costas e a parte do seu corpo estava rasgado. E também agora essa dor dos cravos que não só estavam implantados no seu braço, mas também esticava esse nervo, causando uma dor aguda e intensa ao menor movimento de Jesus. Então, se Jesus mexesse um pouquinho o braço, já doía extremamente esse nervo que foi rompido. E em 6 horas, aproximadamente, ele morre. Uma das mortes mais rápidas na cruz, tendo em vista que as pessoas demoravam cerca de 18 a 24 horas para morrer na cruz, né? O objetivo dos romanos era que as pessoas sofressem muito, tivessem extrema dor até eles morrerem, mas Jesus morreu em 6 horas. O mais provável motivo da morte de Jesus foi o choque hipovolêmico, que os médicos explicam como a falta de sangue, né? Jesus perdeu sangue no açoitamento, Jesus perdeu sangue quando foi colocado a coroa de espinhos na sua cabeça, e Jesus perdeu sangue também quando foi enficado os cravos nas suas mãos, nos seus pulsos e no seu pé. E também, quando a pessoa está na cruz, eu estava vendo uns estudos, quando a pessoa fizeram uma simulação de uma crucificação com voluntários, e em 15 minutos que a pessoa estava na cruz, em 15 minutos, os batimentos cardíacos da pessoa estavam em 98 batimentos por minuto. Aí você imagina, Jesus com sangue extremamente baixo no seu corpo, visto que ele tinha perdido muito sangue, e o coração batendo a 98 batimentos por minuto, né? Jesus tentava, e detalhe, a cruz, ela joga o corpo para frente e a pessoa não consegue respirar direito, né? Então Jesus já estava com o coração batendo a 98 batimentos por minuto, não estava conseguindo respirar direito. Quando a gente não consegue respirar direito, a gente não consegue oxigenar todos os órgãos. Então o coração tentava bater mais forte para tentar oxigenar todo o corpo, só que não tinha sangue para levar oxigênio para esses órgãos, não tinha sangue o suficiente. Então Jesus provavelmente morre por uma parada cardiorrespiratória, porque ele não conseguia, o corpo não conseguia oxigenar todos os órgãos, porque ele tinha perdido muito sangue, e a cruz gera um esforço físico muito grande. Então Jesus acaba tendo uma parada, provavelmente, né, a gente não pode afirmar com toda certeza que Jesus teve uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo, né? Depois de Jesus é sepultado, né, com autorização de Pilatos, e depois de 3 dias algo extraordinário acontece. No domingo de manhã, Jesus não é mais encontrado no sepulcro, né? E ele ressuscitou, ele não está mais naquele local de morte. O que mais me chama a atenção, uma das coisas em um desses episódios da crucificação, está lá em Mateus, livro de Mateus, capítulo 26, vamos abrir aqui,
Mateus 26, versículos 52. Mateus 26, versículo 52, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? Então, o que mais me chama a atenção na crucificação é o seguinte: Jesus, a qualquer momento daquele tormento, daquele momento ali, ele podia, com um simples comando, enviar um anjo e matar todos os presentes e acabar com tudo. Falar, eu sou o filho de Deus e acabou. Entendeu? E ele não quis assim. Ele quis morrer no seu lugar. A cruz era sua, mas ele tomou para si e morreu no seu lugar de um jeito 100% humano, né? Então, Deus ali não usou nenhum intermédio divino. Deus ali foi 100% humano e ele aceitou, mesmo podendo chamar ali uma legião de anjos. Um só anjo seria suficiente para acabar com tudo ali, matar todo mundo e pronto. E ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, então ele tinha esse poder para fazer isso, mas ele preferiu entregar a sua vida da forma mais dolorosa possível para morrer no seu lugar que está aí me assistindo. Um ponto importante para a gente observar também, quando ele fala assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito, provavelmente nesse momento é que ele estava tendo a parada cardiorrespiratória, né? Que ele estava tentando respirar, estava tentando oxigenar os órgãos, mas não estava conseguindo, porque o seu corpo tinha pouco sangue, né? E pouco sangue e pouco oxigênio, porque a cruz asfixia a pessoa. Então ele estava com pouco sangue e pouco oxigênio, o que acabou, provavelmente, a gente não tem essa certeza, acarretando na morte de Jesus. Mas aí ele retorna, ele ressuscita no terceiro dia e mostra todo o seu poder, né? E mostra que ele morreu no nosso lugar, mostra que o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é todo poderoso e consegue, e deu a vida, deu o Filho dele para morrer no seu lugar. Amém? Era essa palavra esse estudo aí que eu tinha para passar para os irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua presença, Senhor Jesus, para, primeiramente, Deus, agradecermos pelo que o Senhor passou, aquele sofrimento que o Senhor passou, que a gente pôde entender agora um pouquinho de quão doloroso foi o sacrifício do Senhor, mas o Senhor quis passar, o Senhor voluntariamente entregou a sua vida para nós, para que nós tenhamos vida eterna, para que nós possamos nos regozijarmos, Senhor Jesus. Nós queremos agradecer pelo sacrifício, Senhor Jesus, do Cordeiro, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Esteja nos abençoando durante esse resto de semana, Senhor Jesus, e que o Senhor possa sempre estar conosco, Senhor Jesus. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh.
mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mas